Olá, bem-vindos ao AB do Instituto Federal do Norte de Minas. Agora nós vamos iniciar a disciplina Educação de Surdos e Novas Tecnologias. Meu nome é Michele e este é meu sinal. Vocês já me conhecem, já estamos juntos desde algumas disciplinas até chegarmos a essa. Então nós estudamos juntos e espero estar com vocês também até a formatura. E espero também que vocês me convidem para a festa, porque será um momento muito especial para vocês. Parabéns para vocês, alunos que estão participando. Alguns viajam para estudar, se esforçam, tem limites, tem barreiras, mas vocês têm conseguido e estão chegando agora ao 5º período. Parabéns para vocês. Eu gostaria de passar para vocês algo importante. Vocês se lembrem sempre da importância de participar dos fóruns. Se tiverem alguma dúvida, qualquer coisa, pode colocar no fórum. Eu peço a vocês também que, se vocês tenham dúvida de alguma coisa, não entendeu algum termo, alguma palavra, não sabe alguma coisa, alguma matéria que ficou perdida, não entendeu, eu peço a vocês, por favor, participem no fórum, porque ele é para tirar a dúvida no geral de todos os alunos. Vocês podem incluir lá a sua dúvida. Evite mandar em particular para mim no WhatsApp, porque talvez a sua dúvida seja também a dúvida de outro colega, ok? Isso é verdade, não é? Então, vocês devem e podem ter autonomia de sempre participar. Se tiver dúvida, me perguntar, caso eu demore de responder, você também pode perguntar ao tutor. O tutor presencial está sempre de plantão para ajudar vocês. E também o tutor à distância. Então aproveitem, vocês têm 3 pessoas que podem ajudá-los: o professor, o tutor à distância e o tutor presencial. Então, essa disciplina vai ajudar vocês a refletirem um pouco mais sobre o mundo, sobre o século XXI que estamos vivendo. Qual o desenvolvimento do surdo, como era antes, fazer uma comparação de como era antes o surdo, como era a vida dele antes das tecnologias. E comparando hoje, o que ficou melhor para dar tecnologia para nós. Então, eu vou começar a explicar a nossa aula. Então, tecnologia você conhece, já ouviu falar de telefone, computador, várias coisas, você já conhece. Mas, e anteriormente, qual é a origem, o significado de tecnologia? Ela vem, a palavra tecnologia, origina de uma palavra grega, tekné. E qual o significado? É saber fazer. Então, o professor que vai ensinar alguma coisa, se ele vai usar um computador, ele precisa o quê? Por exemplo, o professor vai usar um computador para passar para os seus alunos aquele conhecimento. Primeiro, ele precisa conhecer o que tem ali no computador para depois passar para os seus alunos. Por exemplo, se ele tem um conhecimento muito vasto nessa área da computação, ele vai passar muita coisa boa, muito conhecimento para os seus alunos. Então, por exemplo, o computador facilita, a pessoa pode assistir uma videoaula, por exemplo, vocês estão assistindo. Então, o surdo visualiza a videoaula e como ele se sente? Ele se sente feliz. É uma nova perspectiva, diferente. Se sente ajudado. Tem várias formas de comunicação agora. Então, por isso que a tecnologia deu mais visibilidade. Então, por exemplo, a tecnologia ajuda as pessoas ouvintes, mas isso é um sonho do surdo também. E é preciso que mude mais para os costumes, para melhorar a sociedade. Então, por exemplo, se tem um ouvinte ali que já entende tecnologia e pode ajudar nesse desenvolvimento,
o surdo também pode aproveitar isso. Porque, por exemplo, ele sente que a tecnologia tem ajudado para melhorar a sua autonomia. Então, o que significa isso? Que eu sozinho consigo fazer várias coisas. Então eu penso, eu tenho autonomia. Como eu vou dar um exemplo de autonomia? Vamos ver, o médico. Isso, vamos dar um exemplo do médico. Então, às vezes eu preciso ir ao médico, mas dependo de uma pessoa para marcar, para me ajudar a agendar. Eu fico ali sem saber o que fazer, como eu vou marcar uma consulta, e aí não dá para eu fazer isso. Como eu vou ligar para conversar com a atendente? Então, isso não funciona. Então, através da tecnologia, hoje nós temos um exemplo, algumas pessoas já usam o chat. Então, ou um site na internet para marcar a sua consulta. Então, eu posso usar um chat. Particularmente, eu posso conversar com a pessoa, não conheço a pessoa, mas eu posso conversar e marcar a minha consulta médica ali, através do chat. Então, ela me ajuda a marcar uma consulta com o médico. Então, isso demonstra que eu tenho autonomia, tenho mais liberdade com a ajuda da tecnologia. Então, vamos observar aqui esse desenho. O que significa? Para os surdos também nós temos um significado, como explicar. Por exemplo, se a tecnologia tem desenvolvido, o surdo também tem acompanhado. Para o surdo também ajuda. Então, no começo, antigamente, o surdo ficava escondido, não entendia muito dessas coisas, e com a evolução da tecnologia, o surdo aparece mais também. Então, é uma comparação que nós podemos fazer. Então, uns anos atrás, para hoje, o surdo começa a aparecer mais, começa a ser protagonista. Então, antes ele não tinha tanta visibilidade. Então, vemos aqui uma imagem de desenvolvimento das pessoas, e as pessoas surdas também, com a ajuda da tecnologia, têm desenvolvido. Então, por exemplo, para precisar de ajuda de uma mãe, de um pai dentro da casa, se o surdo tem acesso a uma tecnologia, ele não vai depender mais. Então, ele consegue se organizar ali na casa. E aí mostra o quê? Que ele consegue dentro da escola, em qualquer lugar, todo lugar. Porque o que acontece? O surdo tem ali sua família, interage com a sua família, mas com a ajuda da tecnologia, para ele é melhor. Então, temos o computador também, que mostra para a gente novos caminhos. Por exemplo, temos um aluno, eu penso que um aluno surdo, isso no geral. Então, tem um aluno que quer apresentar coisas que tem no mundo através da tecnologia. Então, a tecnologia tem desenvolvido cada dia. E aí o que acontece? Na escola já se usa, por exemplo, disciplinas de informática. Então, ajuda aquele aluno a desenvolver nessa área também. Então, acontece também, por exemplo, com o ouvinte, com o surdo. O que a tecnologia apresenta para ele? Ajuda as pessoas, por exemplo, a ter mais inclusão. Se, por exemplo, a tecnologia está desenvolvendo, o mundo acompanha, então também na área de educação vai acontecer, vai usá-la. Também o que acontece? A tecnologia para o surdo é como se fosse, eu percebo assim, tem esse sinal próprio de tecnologia. Ele está em ascensão, ele é ascendente, não é o sinal para baixo, é um sinal para cima, ele está sempre evoluindo. Então, tem algumas matérias, algumas coisas, alguns objetos que já são parte da tecnologia, são bastante caros, mas é porque é um desenvolvimento muito grande.
Então aqui no Brasil era difícil, as coisas antigamente eram muito caras, a família que era mais rica tinha condições de comprar. E aí agora começou-se a diminuir os valores. Então acontece também o quê? Por exemplo, nós temos a tecnologia. E o que dá para ser incluso num texto, por exemplo? Como eu vou incluir um texto? É do português, inglês, outra língua. Se eu vou escrever e tenho essa barreira, eu sou surdo, o que vai significar? O que vai dar origem a esse termo? Para que seria? Então, eu sou surdo, eu preciso fazer uma atividade, eu preciso ser alfabetizado. Eu preciso conhecer as palavras, seus significados, para ficar claro. Então, às vezes, temos problemas com isso, porque a maioria dos surdos não consegue. A primeira língua é a Libras. Então, através da tecnologia, tudo se tem texto em português, e às vezes fica meio difícil de entender. Isso é um problema, mas como tem desenvolvido, nós vamos observar que dá para ajudar os alunos surdos também a desenvolverem. Se ensinar o surdo, por exemplo, a L2 como português, uma estratégia, aí ele vai entender e usar a tecnologia a seu favor e desenvolver cada vez mais. Então, tem um grupo de surdos aqui do Brasil e no mundo todo também, que usam a tecnologia para várias coisas, infinitas coisas. Eles usam, por exemplo, eles não querem digitar uma mensagem, eles querem sinalizar. Por exemplo, eu preciso avisar o surdo sobre algo que vai acontecer. Eu não fico ali digitando o tempo inteiro um texto, eu aviso os surdos, porque senão eu perco tempo. Eu quero avisar para mais pessoas, então eu posto um vídeo. Então eu sinalizo um vídeo, coloco no celular, qualquer coisa. Eu uso o celular para gravar e rapidamente eu faço esse vídeo e passo para as pessoas. Então temos aqui no YouTube, temos vídeos, informações, histórias, várias coisas falando sobre filhos, sobre superação, como a pessoa na rua ali, como aconteceu com o pai, com a mãe que era ouvinte, o filho surdo. Então temos várias histórias sobre isso. Então se usa um vídeo e sinaliza. Também, por exemplo, o surdo gosta do WhatsApp. Faz um vídeo ou faz uma chamada de vídeo no WhatsApp, porque às vezes você fica ali digitando um texto em português e acontece que há uma falha na comunicação. Então, com a chamada de vídeo fica mais claro. Diretamente você consegue conversar e entender mais fácil. Então, você se sente mais seguro sinalizando uma chamada de vídeo, porque é a minha primeira língua. A tecnologia tem ajudado nesse sentido também. Anteriormente, como se fazia? Era mais difícil, eu vou mostrar no decorrer da aula. Como antigamente o surdo sofreu mais. E com o desenvolvimento da tecnologia no mundo, tem sido muito importante nessa ajuda da comunidade surda. Então, hoje tem acessibilidade. Aqui no Brasil nós temos acessibilidade, isso é muito importante, isso é muito bom. É muito importante porque nós temos a lei, temos decreto. Então, o que aconteceu? Então, ela abriu portas para o surdo em várias áreas. Mostrou que ele é capaz de desenvolver. Então, juntamente com a tecnologia, desenvolve muito mais. Então, se ele está incluso, essa tecnologia também vai ajudar na inclusão, na educação dos surdos. Está incluso na escola, na sociedade também.
Agora eu quero que vocês reflitam também sobre o quê? Sobre as novas tecnologias que dá segurança para a escola também. Esse desenvolvimento é muito bom. A escola sempre foi tradicional, passava a mesma coisa. Mas e para que tecnologia? Então, se tem um exemplo de uma escola que usa as novas tecnologias para desenvolver seu currículo, ajuda bastante. Mais importante do que isso é o quê? Aproveitar todas as informações e passar no trabalho do ensino dos surdos. Também o que acontece? Por exemplo, às vezes na escola as pessoas precisam aprender várias coisas para depois passar para os seus alunos. Então vocês se lembram também que a tecnologia, se ela está incluída na escola, passa-se tudo isso para a educação dos alunos. Então passa a teoria, as experiências e os alunos vão aprendendo. Então isso é importante, porque passa para eles uma abrangência, mostra a inclusão. Por exemplo, se tem um surdo, mostra a ele que ele é capaz de desenvolver. Então, tempo que se está na escola para se usar a tecnologia, por exemplo, na educação dos surdos, pode-se usar, por exemplo, o surdo não se sentir excluído, mas sim que ele se sinta incluído. O surdo precisa saber que ele faz parte da sociedade também. Então, eu preciso ajudar para que o surdo se relacione bem com seus colegas, professores. E aí vai ajudar, o respeito mútuo vai ajudar nesse sentido. Também esse desenvolvimento, eu penso que é importante, porque o surdo visualiza, nossa, tem várias ideias, consigo aprender. Então vai ajudar para que ele desenvolva seu cognitivo, que o surdo aprenda, isso é muito importante. A tecnologia unida à educação dos surdos. As novas tecnologias estão incluídas também no ensino dos surdos, ok? Tecnologia e ensino do surdo, mas ela não passa diretamente para o ensino dos surdos, ela passa por um mediador que é o professor. Então, para o professor ajudar na formação desses alunos, ele precisa o quê? Usar de linguagens, de vários caminhos que são importantes nessa relação entre ele e o aluno. Então, que linguagem se pode usar? Por exemplo, a tecnologia, pode-se usar também desenhos ou vários tipos de materiais diferentes. Ou pode-se usar a língua também, é muito importante. Então, a comunicação, a linguagem que se usa com esse aluno, do professor com o aluno, essa relação é muito importante para a sociedade. Porque antigamente, era mais difícil e desenvolveu-se mais até chegar hoje. Então, o ser humano, nós percebemos que ele vive em sociedade e que às vezes ele está ali vivendo em sociedade, mas está evoluindo, juntamente, todos juntos estão evoluindo. Então, esse mediador, ele tem que pensar o quê? Então, as pessoas precisam usar ferramentas, materiais para o seu trabalho, martelo, linha e agulha para costurar. Tá certo, tudo bem, mas você tem que usar o quê? Ferramentas, uma comparação do seu trabalho, você usar a mente, a imaginação, desenho, mapa, língua de sinais, usar a escrita, usar a verbalização, oralização. Então, vários tipos de coisas podem ser usados. Então, o homem tem ideias diferenciadas que tem sistemas também que podem apresentar. Então, essa relação entre nós, seres humanos, é muito importante, são muitas as ideias. Também usa-se o quê? Um sistema verbal, organizado, às vezes se confunde muito, mas, por exemplo,
Você usar a oralização, a verbalização, língua de sinais. Tem vários sistemas, desenho, canto, música, dança. Então tem vários tipos que ajudam a desenvolver, assim como a tecnologia. Então nós surdos fazemos parte dessa sociedade que desenvolve junto com a tecnologia. Então nós surdos estamos acompanhando. Nós não podemos ficar para trás. Se a tecnologia está avançando, precisamos ir junto para acompanhar a sociedade. Anteriormente eu já expliquei para vocês, falamos da tecnologia, que ela não vai diretamente para o surdo, ela passa assim por um mediador, que é o professor. E temos aqui um exemplo. Porque, por exemplo, eu sou professora, eu preciso conhecer as tecnologias, conhecer as ferramentas, porque se eu não sei nada, como eu vou passar isso para o meu aluno? Como eu vou mediar essa situação? Não pode. Primeiro eu preciso conhecer e eu posso achar que falta alguma coisa, não tem problema. Ninguém sabe tudo nesse mundo, não dá para saber 100% de todas as coisas. Tem alguma coisa lá que vai faltar. Então, se alguém me perguntou e eu não sei, eu peço licença, vou pesquisar primeiro e assim que eu descobrir a resposta, eu vou passar para aquele aluno. Então, há essa relação entre o professor, formador e o aluno. Então, o tema ensinar, por exemplo. Todo mundo tem algo, alguma coisa a ensinar. Todo mundo é capaz de ensinar. Todas as pessoas são. Por exemplo, eu sou professor, hoje eu estou aqui ensinando. Você é aluno, mas você pode ter alguma coisa para me ensinar também. Amanhã, quem sabe. Por exemplo, eu estou aqui ensinando para o aluno, mas eu não aprendi nada, eu não sei nada, é impossível. Alguma coisa eu sei. Então, antes eu li, busquei, aprendi coisas novas, fui desenvolvendo mais. E também o aluno já tem, ele não chega sem nada, sem experiência para trocar. Com o professor, com o tutor, por exemplo. Você já tem suas experiências, você pode me ensinar e eu te ensinar, nós podemos trocar. Isso é muito importante. Por exemplo, você pode pesquisar, procurar, saber de várias coisas, conhecer algumas coisas. Isso na tecnologia te ajuda também. Então, nós vamos crescendo juntos. Então, a tecnologia está sempre inovando. Temos várias inovações tecnológicas. Por exemplo, olha essa imagem, temos ali o globo, o mundo. E a tecnologia está ali incluso. Então, por exemplo, no mundo já se espalhou as inovações tecnológicas. Temos o exemplo de tecnologias que os surdos usam, por exemplo. O surdo hoje não fica preso só aqui a um lugar. Então, no mundo todo, ele consegue estar ali em sua casa no Brasil, por exemplo, e comunicar com um surdo da Alemanha, da França ou de outro país. Então, a tecnologia contribui para que as pessoas se aproximem também. Também precisamos pensar sobre o tema tecnologia, porque as pessoas, por exemplo, estão em casa, ficam sempre no mesmo lugar e a comunicação parece que diminuiu. A comunicação, por exemplo, com outro país, lá fora, distante, é maior do que próximo. Então, temos uma pessoa próxima que a gente não conversa, não bate um papo mais, mas tem uma pessoa bem distante que a gente conversa. Então, tem alguém perto de mim e eu diminuí essa comunicação e consigo conversar com alguém que está distante muito mais. Há uma troca, há uma inversão aí. Por quê? Por causa da tecnologia. Já é uma marca do mundo já. Então, já disseminou pelo mundo essa inovação tecnológica. Então, a comunicação é muito mais rápida, você consegue respostas muito mais rápidas. Então, eu estou ali trocando, interagindo com as pessoas mais
há essa inversão também. Então eu lembro também, como eu falei para vocês já do chat, hoje diminuiu mais, usa-se mais o WhatsApp. Mas, por exemplo, você está ali trabalhando, você está estudando, terminou ali e você vai usar o chat para quê? Para conversar com a família, para interagir com uma pessoa que está longe, ou às vezes para procurar um namorado, ou diversas coisas que pode se fazer. Então você pode ver vários surdos e ouvintes que já começaram a namorar, se casaram, através da tecnologia, essa interação que foi feita pela tecnologia. Então, por exemplo, vamos pensar no exemplo. Nós temos aqui a tecnologia, ela tem limites e barreiras também. Eu tenho que usar com cautela, porque a tecnologia já hoje ocupa um tempo e a gente diminuiu o contato com as pessoas por causa da tecnologia. Então, precisa haver esse desenvolvimento tecnológico, mas o surdo precisa entender também, essa educação dos surdos também é importante. Então, vamos ver como foi o desenvolvimento da tecnologia para ajudar os surdos, para que fique claro para vocês. Em 1985, foi criado o fax. Então, como era o fax? O surdo podia ali digitar a mensagem e mandar para outro surdo. Ele ia receber e ler. Mas você pode perceber aí que fica muito preso ao português. Então eu lembro, era caro, muito caro, é muito antigo, mas, por exemplo, você podia resumir uma mensagem e mandar muito rápido. Você conseguia enviar e receber mensagens muito rápidas, mais ou menos no ano de 1985. Já em 1990, foi criado o TDD. Eu já tive experiência com o TDD também. Nossa, mas não foi tão boa, eu sofri muito, é muito difícil usar o TDD. Porque o TDD é muito trabalhoso. Precisa-se de 3 pessoas. Eu sou surdo, tiro o telefone do gancho e vou digitar. A pessoa atendente vai verbalizar. E a outra pessoa que está de lá recebendo a mensagem. Então, nós temos 3 pessoas. Eu ligo, o atendente vai transmitir a mensagem para a próxima pessoa. É muito trabalhoso e demorado. Então, eu lembro que se você tinha um cartão telefônico, as pessoas ligavam e rapidinho acabava ali aqueles créditos daquele cartão. Então, o TDD em casa era muito difícil. Não se tinha o TDD em casa. Era muito difícil de ter. E aí eu fico refletindo. Nós estamos aqui, eu posso fazer uma viagem, por exemplo. Se eu fosse viajar, se acontecer algum acidente, se eu parar num pedágio e eu preciso pagar aquele pedágio, eu estou ali viajando. Se está escrito ali, para deficiente auditivo, ligue 0800, é o número do TDD. Mas se acontece um acidente até eu ligar, como eu vou carregar um TDD? Ele é grande. Vou carregar uma mochila com o TDD, é muito difícil, é muito trabalhoso. Em alguns lugares ainda tem em banco, em outros lugares, mas quase não se usa mais o TDD. Talvez o banco já esteja meio ultrapassado, parou ali no tempo, não desenvolveu suas tecnologias, está meio ultrapassado e isso é um problema. Mas então foram se desenvolvendo em 1995, temos ali aquele aparelho. E um exemplo, eu nunca experimentei, porque ele é muito caro. Eu lembro, acho que antigamente as pessoas compravam, ele é muito caro. Aí se você recebe uma mensagem de um número
Qualquer, por exemplo, são só mensagens rápidas. Oi, vem. São só frases curtas que se dá para mandar. Por exemplo, a família. Avisar onde você está. É uma mensagem rápida que você consegue comunicar por pouco tempo. Mensagens mais curtas. Mais ou menos em 1997, o que os surdos tiveram? Em casa eles conseguiram ter mais autonomia, mais liberdade, não depender tanto da família. O surdo em casa podia ter aquela campainha com a luz. Então chegou alguma visita, várias coisas que ele dava conta de fazer só. Não ia depender de alguém para estar abrindo a porta, cuidando dele. Então ele se sentiu ali mais livre. Em 1999, já começou-se a usar até acesso ao celular. Então começou-se a usar o celular e mandar mensagem de texto. Antigamente era muito caro também, eu lembro que essas mensagens custavam R$1,50. E aí você mandasse mensagem o dia inteiro, rápido, acabava seu crédito ali, seus bônus. Então, em 1999 ainda tivemos ali aquele relógio digital que ajudava a acordar, ele vibrava. Também a babá eletrônica, que piscava ali, então dava para ajudar a ter mais autonomia ao cuidar do filho. Não dependia do pai e da mãe vir me ajudar. Eu poderia ter autonomia para cuidar do meu filho. Então foram se desenvolvendo mais aparelhos até chegar ao ano 2000. Então em 2008 o surdo já começou a usar o telefone 3G. Então dava para gravar vídeos, podia ser longos ou não, e enviar. Então melhorou-se muito a comunicação. E de 2008 até mais ou menos 2010, antes já tinha, eu lembro de 2006, antes eu acho que já tinha sim. Mas desenvolveu-se então essa tecnologia que ajudou mais nas aulas, videoaulas presenciais, por exemplo. Você podia ver lá na UFSC que tem também as videoaulas. Também o quê? Nós usamos a tecnologia, por exemplo, eu estou aqui hoje gravando uma videoaula, vai ser editada e assim que estiver bem organizada, ela será postada para vocês, do Instituto Federal do Norte de Minas. Então você percebe que esses avanços da tecnologia não param. É um foco no ensino dos surdos também, que ajuda muito no desenvolvimento deles, sempre tem ajudado. Então, o surdo tem mais acesso à tecnologia e tem desenvolvido mais, como eu apresentei para vocês. Mas também não é 100% ainda falta alguma coisa. Por exemplo, cinema, novela, tem várias coisas que o surdo ainda sofre por não ter o acesso, não consegue acompanhar. Então depende de alguém que me fale, me passe tudo que está acontecendo. Então nesse caso a pessoa surda se sente triste e excluída. Por exemplo, tem várias coisas, vários canais ou vários filmes, por exemplo, televisão, que já tem legenda, isso ajuda. E eu lembro que antigamente a gente assistia a novela e não tinha legenda. Então eu sempre estava chamando, oi, me fala, ei, o que falou agora? Isso é meio chato, isso é ruim. Então hoje no Brasil é um problema. Filmes brasileiros, por exemplo, não tem legenda. Então o surdo quer ir ao cinema, assistir o filme, mas não tem. O teatro também é outro problema. Como você vai assistir a peça de teatro? É um problema também. Então eu acredito que vai ainda, nós temos que cobrar, os surdos têm que cobrar, para que haja também esse acesso, que desenvolva nesse sentido também. Então, nossa aula chegou ao fim e eu tenho uma atividade proposta para vocês. Então, a proposta é de uma atividade prática em sala mesmo, presencial.
Então, como que nós podemos incorporar essa comunidade surda ao uso de novas tecnologias? Então, temos aqui duas questões. A primeira, acesso ao computador e à internet. E a segunda, a inclusão da Libras no acesso a novas tecnologias. Então, temos essas duas questões, vocês vão pensar sobre esses temas, discutir entre vocês, podem fazer um círculo, pensar, refletir como as tecnologias têm ajudado no desenvolvimento da educação dos surdos. Então, boa discussão para vocês, boa atividade. Eu espero que todos participem do fórum também. Tchau!